Vicente. Este é o dia de número 32 de 2020. Aqui, ali, notícias, edição 4764, uma produção Irra Comunicação, apresentação Eduardo e Toninho Silva. 7h02. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Na primeira edição de 2020 da revista Aqui e Ali, o destaque vai para o Espaço VIP Beleza e Bem-Estar, que completa 5 anos em Bebedouro. Sob a direção da maquiadora Prilino e de sua mãe Rose, o salão é referência para noivas e madrinhas. A colunista Laís Santin traz diversas dicas de acessórios para o verão. A Expertise Fisioterapia Especializada traz serviços diferenciados e personalizados para seus clientes. Veja como o coaching pode ajudar você a promover as mudanças que se fazem necessárias no novo ano que se inicia. A professora e empresária Renata dos Santos festeja os 20 anos do CNA Bebedouro. Aqui e Ali, impressa e digital. A sua revista de Bebedouro e região. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. 7h04. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite neste sábado em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 18h58. Temperatura máxima de 31 graus. Umidade relativa no ar, 94%. Para amanhã, domingo, sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 30 graus e mínima de 21. Comemoram-se hoje, 1º de fevereiro, o Dia do Presente e o Dia do Publicitário. Curiosidades do mês de fevereiro, especialmente de 2020. 29 dias por ser um ano bissexto. Outra curiosidade, aliás, bastante rara de acontecer, é que este fevereiro tem 5 sábados. 1º, 8, 15, 22 e 29. Hoje, 1º de fevereiro, é o dia de Santa Brígida. Brígida foi muito influente em sua época. Ela é considerada a padroeira da Irlanda. Nascida em Ulster, dedicou sua vida à religião e fundou, com outras companheiras, uma pequena comunidade religiosa. Fundou também o mosteiro de Kildare, onde faleceu no ano 523. Seus restos mortais permaneceram lá até o século IX. Depois passaram para Down, em Ulster. A cabeça de Brígida foi confiada aos jesuítas de Lisboa, Portugal. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo. A imprensa fazendo a memória da informação. Os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 1º de fevereiro de 1549, o militar e administrador português Tomé de Souza partiu para o Brasil. Ele foi o primeiro governador-geral do país
e fundador de nossa primeira capital, Salvador. Em 1º de fevereiro de 1974, um curto-circuito iniciou um incêndio no edifício Joelma, em São Paulo, que durou quase 10 horas e deixou 188 mortos e 345 feridos. No dia 1º de fevereiro de 2003, a Columbia, ônibus especial mais velho da NASA, Agência Espacial Norte-Americana, explodiu sobre o Texas, Estados Unidos. Após reentrar na atmosfera da Terra, a nave fez seu voo inaugural em 1981. E em 1º de fevereiro de 2008, o empresário Beto Carreiro morreu durante uma cirurgia cardíaca em São Paulo. Ele era dono de um dos maiores parques temáticos do mundo, o Beto Carreiro World, que fica na cidade de Penha, em Santa Catarina. João Batista Sérgio Murati, o verdadeiro nome do cowboy defensor dos animais, estava com 70 anos, era casado e tinha 3 filhos. Aqui ali, radiotv.com. As apostas para o concurso 2230 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de hoje. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio acontece também hoje, mas às 8 da noite. O prêmio está acumulado em R$ 70 milhões. Boa sorte. O valor do salário mínimo passa para R$ 1.045 a partir de hoje, dia 1º de fevereiro. O salário mínimo serve de referência para 49 milhões de pessoas. Aqui Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Na Tutubelo, vestido modinho infantil de tamanhos P, M e G e do número 1 ao 18, com 40% de desconto à vista e 30% a prazo. Calçados femininos da marca Contrabão, com 40% de desconto à vista e 30% a prazo. Camisetas e bermudas Calvin Klein e Ogos, com 40% de desconto à vista e 30% a prazo. Na Tutubelo, bora, regata masculino e feminino PM e G a partir de R$ 12,50 à vista. Shorts de malha masculino e feminino PM e G a partir de R$ 15,20. Tutubelo, amplo estacionamento e loja climatizada. Coronel João Manuel 839 Centro, telefone 3342-7272, Bebedouro. Aqui Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Daqui a pouco, amanhã é o último dia para inscrições em concurso e em processo seletivo da Prefeitura de Monte Alto. 7h10. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Neste verão, o Bira vai cuidar de seus olhos com muito amor e carinho. Toda a sua coleção de óculos solar com 30% de desconto em 5 pagamentos. As melhores grifes com 30% de desconto. Por que bonzinho assim? Sabe quem é? Só o Bira! Só o Bira! Só o Bira! Ai, metido! As melhores grifes de óculos solar com 30% de desconto. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto.
Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. 7h12. A informação na sua manhã. A Prefeitura de Monte Alto, cidade próxima a Jaboticabal, anunciou um concurso público em um processo seletivo que visa a admissão de 81 profissionais de níveis médio, técnico e superior. O concurso oferece chances para enfermeiro, cardiologista, clínico geral, dermatologista, endocrinologista, ginecologista, infectologista, neurologista, oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pediatria, pneumologista, psiquiatra, reumatologista, médico da saúde da família, urologista, vascular e técnico de enfermagem. Já o processo seletivo oferta vagas para apenas uma função: médico, clínico geral, emergencialista. Mediante o pagamento de taxa nos valores de R$ 50 e R$ 80, os interessados podem se inscrever via internet pelo site www.aplicativaassessoria.net até amanhã, dia 2 de fevereiro. Outras informações podem ser obtidas por meio dos editais disponíveis em pciconcursos.com.br. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informa que a bandeira tarifária de fevereiro será verde, ou seja, não haverá cobrança de taxa extra na conta de luz. Em janeiro, vale lembrar, vigorou a cobrança da bandeira amarela, o que significou uma taxa extra de R$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos. O Sistema Nacional de Bandeiras Tarifárias sinaliza o custo de geração de energia. O objetivo é informar aos consumidores quando esse custo aumenta e permitir que eles reduzam o uso para evitar pagar uma conta de luz mais cara. Vale explicar ainda que, segundo a ANEEL, a decisão é motivada por uma previsão mais positiva de chuvas nas regiões no Brasil, onde se localizam os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional. Portanto, em fevereiro, a tarifa extra será de outra cor, tarifa verde em fevereiro, portanto, não haverá cobrança de taxa extra na conta de luz. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e aos sábados, somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquialiradiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha MD Brasil, qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação.
Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil, TI e Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, contratação de estagiários em Bebedouro. 7h17. Que você seja capaz de promover mudanças. Renove as esperanças e seu estoque de coragem e de fé. Invista no percurso, reinvente-se. Em cada início de jornada, que tal banhar-se de vida para seguir em frente? Faça de 2020 um ano novinho em folha. Aqui e ali, o fato que é notícia, lazer e entretenimento. Na primeira edição de 2020 da revista Aqui e Ali, o destaque vai para o Espaço VIP Beleza e Bem-Estar, que completa 5 anos em Bebedouro. Sob a direção da maquiadora Prilino e de sua mãe Rose, o salão é referência para noivas e madrinhas. A colunista Laís Santin traz diversas dicas de acessórios para o verão. A Expertise Fisioterapia Especializada traz serviços diferenciados e personalizados para seus clientes. Veja como o coaching pode ajudar você a promover as mudanças que se fazem necessárias no novo ano que se inicia. A professora e empresária Renata Matos dos Santos festeja os 20 anos do CNA Bebedouro. Aqui e Ali, nessa digital, a sua revista de Bebedouro e região. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. O Salão Social dispõe agora de ar-condicionado e está sempre em perfeitas condições para você passar horas agradáveis em reuniões festivas e profissionais. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. 7h19. Aqui e ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Prefeitura de Bebedouro e CIEI, Centro de Integração Empresa-Escola, realizam o chamamento público para a formação de cadastro reserva de estagiários matriculados a partir do primeiro ano, nos cursos de administração de empresas, de análise e desenvolvimento de sistemas, ciências contábeis, comunicação social, publicidade, propaganda, jornalismo, direito, educação física, bacharel, licenciatura, enfermagem, engenharias agronômica e civil, farmácia, letras, produção audiovisual, psicologia e serviço social. Participam do chamamento público os estudantes devidamente matriculados nos cursos citados, inclusive deficientes e transexuais. As provas serão aplicadas neste domingo, dia 2, às 9 da manhã, na ETEC, na rua Lúcio Sarte, 809, no Parque Eldorado, em Bebedouro. A divulgação do gabarito provisório e do caderno de questão será publicada após um dia corrido a aplicação da prova no site da Prefeitura. A prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório constará de 25 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada uma, e versará sobre português, matemática e conhecimentos gerais, atualidades. A publicação da lista de classificação final ocorrerá em 17 de fevereiro no site da Prefeitura de Bebedouro. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia.
Prefeitura, Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Controle de Vetores e Zoonoses anunciam o que denomina um mutirão de informações para inibir a proliferação de pombos e eliminar os criadores do mosquito Aedes aegypti. A ação será neste sábado, dia 1º, portanto hoje, com início às 8 horas, no Residencial, na zona norte de Bebedouro. O coordenador Ricardo Casseb acrescenta que serão definidas quais medidas sanitárias devem ser reforçadas. Ele afirma que esse trabalho conjunto será realizado em toda a cidade, especialmente em pontos estratégicos. Informações pelos telefones 17 3343 3416 e 17 3343 7799. Prefeitura e Secretaria de Saúde anunciam uma reunião entre a equipe de prevenção da Unidade Móvel do Hospital de Amor de Barretos e os profissionais da Atenção Básica de Bebedouro. Em pauta, o planejamento das ações de 2020, inclusive de exames preventivos em unidades móveis que estarão no município. A reunião será segunda-feira, dia 3, das 7h30 às 12 horas, no IMESB, na rua Nelson Domingos de Madeira 300, no Parque Eldorado, na Zona Oeste. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. A Tutubelo Vestibular Infantil do MG e do número 1 ao 18 com 40% de desconto à vista e 30% a prazo. Calçados femininos da marca Contramão com 40% de desconto à vista e 30% a prazo. Camisetas e bermudas Calvin Klein ou Goss com 40% de desconto à vista e 30% a prazo. Na Tutubelo, bora, regata masculino e feminino PMG a partir de R$ 12,50 à vista. Shorts de malha, masculino e feminino, PMG, a partir de R$ 15,20. Tutubelo, amplo estacionamento e loja climatizada. Coronel João Manuel, 839 Centro, telefone 3342-7272, Bebedouro. Aqui Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo editorial com o título Impunidade. 7h24. Aqui Ali, radiotv.com. Não precisa existir uma grande ação para você ser um doador de sangue. É uma atitude humana que significa ajudar o próximo, praticar o bem e salvar vidas que correm riscos diariamente e realizar um ato de solidariedade. Se você tem entre 16 e 67 anos de idade, pesa mais de 50 quilos e está com a saúde em dia, seja um doador. Faça parte do grupo de pessoas que colaboram para o abastecimento dos hemocentros espalhados pelo Brasil. É rápido, fácil e a sensação de empatia é única. Não importa o tipo de sangue que você tem, mas sim o amor que corre nas suas veias. Doe sangue, salve vidas. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus.
acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento, Radial Pneus. Raul Curti 1390. Radial, pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? 7 horas 26 minutos. Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Prefeitura, Fundo Social, Departamento de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Senar e Sindicato Rural de Bebedouro realizam a Feira do Produtor Rural, ao sábado, das 8 às 12 horas, na Praça da Concha Acústica, em frente à Matriz de São João Batista. São vendidos produtos livres de agrotóxicos diretamente da horta, oferecidos a preços atrativos por produtores de Bebedouro e da região. Aqui e ali notícias, editorial. Impunidade. Passados 12 meses da maior catástrofe ambiental da história do Brasil, a queda de barreira em Brumadinho, Minas Gerais, que vitimou 270 pessoas, a pergunta é a seguinte: quantos dos responsáveis por essa tragédia estão na cadeia? A apuração das responsabilidades anda a passos de tartaruga e, pelo andar da carruagem, está longe de ser concluída. E tudo isso aconteceu apenas 3 anos depois do desastre ambiental semelhante em Mariana, também em Minas, causada pela mesma mineradora. O Ministério Público daquele estado apresentou denúncia contra 16 pessoas por homicídio doloso, isto é, com intenção, e as empresas da Vale e a Tufsud por crimes ambientais. Falta à justiça fazer justiça, aceitá-las, processar os acusados e, se chegar a tanto, definir as condenações para que, mais uma vez, o Brasil não sirva de chacotas de organismos internacionais que tratam o país como de samba, de futebol e da impunidade. O processo é lento, complexo e está sendo levado em banho-maria. Qualquer que seja o desfecho na justiça, tamanha negligência e irresponsabilidade permanecerão com a companhia por muito tempo. Que isso, Mariana e Brumadinho, sirva de exemplo. É isso. Aqui e ali notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, você confere no bloco de esportes os jogos do fim de semana pelos certames das séries A1, A2 e A3. Sertãozinho versus Atlético Monte Azul amanhã pela 4ª rodada da Série A2. Presidente do Conselho da Inter de Bebedouro fala das mudanças no certame da segundona. 7 horas 30 minutos. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, tá tudo belo. Tudo belo, tudo belo. Pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Na
primeira edição de 2020 da revista Aqui e Ali, o destaque vai para o Espaço VIP Beleza e Bem-Estar, que completa 5 anos em Bebedouro. Sob a direção da maquiadora Prilino e de sua mãe Rose, o salão é referência para noivas e madrinhas. A colunista Laís Santin traz diversas dicas de acessórios para o verão. A Expertise Fisioterapia Especializada traz serviços diferenciados e personalizados para seus clientes. Veja como o coaching pode ajudar você a promover as mudanças que se fazem necessárias no novo ano que se inicia. A professora e empresária Renata Matos dos Santos festeja os 20 anos do CNA Bebedouro. Aqui e Ali, impressa e digital. A sua revista de Bebedouro e região. Que você seja capaz de promover mudanças. Renove as esperanças e seu estoque de coragem e de fé. Invista no percurso, reinvente-se. Em cada início de jornada, que tal banhar-se de vida para seguir em frente? Faça de 2020 um ano novinho em folha. Aqui e Ali, o fato que é notícia, lazer e entretenimento. 7h32. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Campeonato Paulista da Série 1, primeira fase, quarta rodada. Hoje, às 16h30, jogam Oeste Ferroviária de Araraquara. Amanhã, às 11 horas, Água Santa e Ituano. E o clássico Corinthians e Santos. Às 16 horas, RB Bragantino e Palmeiras. Às 19 horas de amanhã, Guarani de Campinas e Santo André. Segunda-feira, às 17 horas, Inter de Limeira e Ponte Preta de Campinas. Às 20 horas, Botafogo de Ribeirão e Mirassol e São Paulo e Novo Horizontino. Agora o Campeonato Paulista da Série A2, primeira fase, quarta rodada. Hoje, às 3 da tarde, Taubaté e Penapolense, São Bernardo e Atibaia. Às 4 da tarde, RB Brasil e Osasco Audax. Às 7 da noite, 15 de Piracicaba e São Bento de Sorocaba. Amanhã, às 10 da manhã, Portuguesa Santista e Rio Claro, Juventus da Capital e São Caetano, Votuporanguense, Portuguesa de Desportos e Sertãozinho e Atlético Monte Azul, amanhã, às 10 da manhã, no estádio Frederico Dalmaso. Ainda nesta edição, mais informações e comentários a respeito deste clássico regional pela A2 entre Sertãozinho e Atlético Monte Azul. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Campeonato Paulista da Série A3, primeira fase, terceira rodada. Hoje, às 15 horas, jogam Osasco e Batatais, Nacional da Capital e Comercial de Ribeirão, Capivariano e Linense. Às 16 horas, Paulista de Jundiaí, Esporte Clube São Bernardo, Rio Preto e Noroeste de Bauru. Às 19 horas, Velo Clube Rio Clarense e Desportivo Brasil. Às 19h30, Marília Primavera de Indaiatuba. Amanhã, às 10 horas, jogam Olímpia e Barretos. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Em duelo de invictos, Sertãozinho e Atlético Monte Azul se enfrentam neste domingo, às 10 horas, pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A2, no estado Frederico Dalmaso. Touro e Azulão são duas das 6 equipes ainda não derrotadas na competição.
Com 7 pontos, o Sertãozinho busca se isolar na liderança da Série A2. Na rodada passada, o Touro dos Canaviais conseguiu vitória fora de casa de virada contra o São Bento de Sorocaba por 3-1. O Atlético Monte Azul, por sua vez, quer ameaçar a liderança de seu adversário. Atualmente, a equipe divide a 6ª colocação com o Atibaia com 5 pontos e vem de empate contra o Juventus da capital 1-1. O técnico Serrão vai manter a equipe que derrotou o São Bento em Sorocaba. O treinador aposta no entrosamento para disparar neste início da competição. Assim, como aconteceu nas rodadas anteriores, ele confia muito na sua dupla de ataque formada por Danilo Bala e Magrão. Por isso, vai mexer o mínimo possível. Vale lembrar que não tem desfalques por cartões ou lesões em relação ao último duelo. Como não tem desfalques por suspensão ou contusão, o técnico Luciano Dias deve repetir o time que empatou com o Juventus por 1-1 em Monte Azul Paulista na quarta-feira desta semana. Uma preocupação para o treinador é que o zagueiro Matheus Santos, destaque do Atlético Monte Azul neste início de campeonato, está pendurado com 2 cartões amarelos. Campeonato Paulista da Série 2, 4ª rodada, primeira fase, domingo às 10 horas, no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho. A ficha técnica informa que o Sertãozinho do técnico Serrão vai a campo com João Guilherme, Toninho, Dema, Guilherme Paraíba e Flancrin. No meio de campo, Denner, João Gabriel, Xavier e Celeste. A dupla de ataque, Danilo Bala e Magrão. O provável Atlético Monte Azul, que vai a campo com Caio Ferrugem, Lucas Cisani, Matheus Santos e Marrá. Jô, Léo Prado, Gilcinho e Gabriel Souza, Marcos Paulo e Jonathan, o técnico Luciano Dias. Arbitragem de César Luiz de Oliveira, auxiliado por Osvaldo Apipe de Medeiros Filho e João Petrúcio Marimônio de Jesus dos Santos. Toninho Silva, que trabalha para a nossa irmã, co-irmã, Rádio Princesa de Monte Azul Paulista FM, tem assistido a alguns jogos, conversado com o técnico Luciano Dias, e a expectativa nesse clássico regional é de conseguir, no mínimo, um empate, não é, Toninho? O time vem numa sequência boa, né, de início de campeonato. Assim como está o Sertãozinho também. A diferença de pontos aí é que o Sertãozinho tem 2 vitórias. Está 7-5, né, no total de pontos. E o Atlético tem 2 empates e 1 vitória. Um empate importantíssimo fora de casa, que foi contra o São Caetano, e o outro dentro de casa, e diante do Juventus. Esse empate dentro de casa, Eduardo, a nível de torcida, de expectativa, ficou a desejar. Mas quem tem o objetivo de chegar a uma Série A1, que nem a diretoria do Atlético, que está apostando muito no time nesse ano e na comissão técnica, o empate foi muito bom, porque se tratava de um time qualificado. A equipe do Juventus já tem um entrosamento, não é de agora, eles não montaram o time para disputar o Campeonato Paulista da Série A2 agora. Já tem mais de 1 ano e meio que já vem trabalhando esse time junto. E com jogadores de altíssimo nível, jogadores que já passaram por grandes equipes, por São Paulo, por Corinthians, enfim. Então, o empate foi um resultado excelente para o Atlético, devido às circunstâncias do jogo, devido à qualidade do adversário. Então, o Atlético, nesse começo de campeonato, está indo muitíssimo bem. E espera, sabe, o Luciano Dias sabe da qualidade também que tem o técnico. São 2 técnicos inteligentes, viu, Eduardo? Aí vai ser o jogo dos técnicos. Eu tenho, em 2 jogos que eu assisti, o Atlético Monte Azul em Monte Azul Paulista, uma vitória e um empate, dá para se ver a sabedoria, a forma que trabalha o técnico Luciano Dias, o jeito que ele mexe no time, ele faz alteração no time, com o time em andamento, o time jogando, sem trocar peças.
Aí que você vê a qualidade, a forma do treinador. E esse mesmo projeto, eu até acompanhei em uma emissora de Ribeirão Preto, eles falando a mesma coisa do técnico Serrão. Então, aquele que tiver um pouquinho mais, que o QI tiver um pouquinho mais avançado ali na hora, naquele momento, pode até trazer uma vitória. Olha, Toninho, e o Atlético Monte Azul tem uma motivação especial para tentar voltar à elite do futebol profissional de São Paulo no final desta temporada. Veja você, em 2009 foi campeão da Série A2, voltou para a Série A1 e exatamente 10 anos depois pode voltar, quer dizer, uma década, números fechados, uma motivação maior para se voltar à elite do futebol profissional. Você comentava aí a respeito da segurança, do conhecimento, da forma bastante tranquila de conversar com os jogadores do técnico Luciano Dias. E a gente aqui, com 41 anos de profissão, só pelo jeito da pessoa falar, ao conceder entrevista, você vê a segurança do treinador. E o Luciano passa isso para o internauta ouvinte do programa Aqui e Ali Notícias. Aliás, agradecer, Toninho, não só a você, como ao Luciano, por estar sempre aí à disposição da reportagem para que a gente possa levar ao internauta ouvinte todas as informações do Azulão. Afinal de contas, são 15, 16 quilômetros de distância, muita gente de Monte Azul torcendo, é claro, para o time da sua cidade, mas que reside em Bebedouro. No clássico de amanhã, às 10 da manhã, no Fredericão, Toninho, dá para conseguir um bom resultado? Eu acredito no time do Atlético Monte Azul. Eu não vi o Sertãozinho jogar, mas quem viu o Sertãozinho jogar foi o Luciano Dias. O técnico, quando ele foi a São Caetano, no retorno, ele não voltou para Monte Azul. Ele ficou na cidade, ficou em São Paulo para assistir o Sertãozinho e o Juventus. Eu até fiz uma pergunta para ele na entrevista, se o Juventus tinha jogado diferente daquilo que ele viu jogar lá em São Paulo. Ele falou que poucas jogadas foram mudadas em relação ao Sertãozinho. Então, o Luciano Dias já vai sabendo de que forma joga o Sertãozinho, de que forma joga a equipe do Juventus. Isso porque é começo de campeonato, né, Eduardo? Porque quando os times começam a se entrosar, aí o técnico muda completamente. Aí aquela partida que você viu, você tem que ver a partida hoje para jogar na quarta-feira. Porque se deixar passar muito tempo, o técnico já faz alterações, aquela tua visão não vale de mais nada. Portanto, só para terminar esse assunto, você que é de Bebedouro, mesmo torcedor da Internacional, que é o time do futebol profissional da cidade, vá amanhã às 10 da manhã no Fredericão para prestigiar este grande clássico regional. As duas equipes completas, portanto sem problema, os times titulares dentro das 4 linhas, 2 técnicos estrategistas, tudo isso convida para uma boa apresentação de Sertãozinho e Azulão, né? E devido às proximidades da cidade, Eduardo, eu digo que agora de Bebedouro a Monte Azul, de trevo a trevo, aí estamos na faixa de 16 quilômetros, é uma verdadeira avenida, né? Bebedouro Sim, sem dúvida. Bebedouro a Monte Azul é uma verdadeira avenida. E eu, lá na cabine de imprensa, na última quarta-feira, eu presenciei vários torcedores daqui de Bebedouro que gostam de futebol e que vão lá prestigiar o Atlético Monte Azul. Aqui e Ali, radiotv.com. Logo após o último intervalo, você confere: presidente do Conselho da Inter de Bebedouro fala das mudanças no cerame da segundona. 7h45. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta. Mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. O repórter Toninho Silva entrevista o presidente do Conselho da Internacional de Bebedouro, o advogado Luiz Cláudio Mariano, sobre as alterações no Campeonato Sub-23 da 2ª Divisão. Deliberadas essas mudanças em reunião do Congresso Técnico da competição na sede da Federação Paulista de Futebol, na última quarta-feira, portanto, dias atrás. Na última quarta-feira aconteceu na sede da Federação Paulista de Futebol uma reunião a respeito do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, da qual a Internacional participa. Mariano, o que foi discutido nessa reunião e se teve alguma alteração? Bom dia. Bom dia, Toninho Silva. Bom dia, ouvintes. Realmente, nessa última quarta-feira teve o Congresso Técnico da Federação Paulista de Futebol. Particularmente, nós achamos que a rigidez ia ser muito violenta, porque os e-mails, as solicitações que antecederam, elas sempre colocavam que, se não tivesse cumprido todos os itens, não participaria do Congresso Técnico. E eram muitos itens, os laudos, por exemplo, todos os laudos do estádio, qualquer pendência financeira, inclusive a filiação, entendeu? Porque você pode filiar antes de registrar os jogadores. Se você não tiver a filiação, você não consegue entrar no sistema para filiar. Geralmente se deixava para fazer depois do Congresso Técnico, que se confirmava. Então, tudo isso teria que ser cumprido. Mas, enfim, 36 clubes se convencionou de fazer 4 chaves de 9. Por quê? Porque eles criaram nesse Congresso Técnico uma divisão na 2ª Divisão. Agora, o Campeonato Paulista tem as 3 divisões da 1ª Divisão, a 1, a 2 e a 3, e se criou dentro da 2ª Divisão, que nunca existiu, esse negócio de B era do passado, repartiu em 2 e ficou B1 e B2. Então, a primeira fase da competição de 2020 vai classificar 16 clubes. São 4 chaves de 9, em tese, porque pode ser que eles coloquem mais clubes, mesmo que entre mais clubes, serão sempre 4 chaves. Por quê? Porque eles querem classificar 4 de cada para fazer a B1 de 2021. Então vão ficar 16 clubes. E esses 16 clubes, eles jogarão da 2ª fase em diante no sistema mata-mata. Vai organizar de 1 a 16 por critérios técnicos, quem tiver mais ponto. O primeiro joga contra o 16º, o segundo contra o 15º e assim por diante. Um avanço que nós vemos aqui é a questão da base.
Para a lista A, são só os profissionais, você só pode ter 26 inscrições. A Internacional agora vai poder inscrever todos os seus jogadores de base aí na lista B, porque limitou a 6 meses só, tá bom? Um outro avanço é que todas as partidas, todas, desde a primeira fase, vão ser transmitidas pela plataforma do Maicujo, que é uma empresa que trabalha fazendo transmissões para a FPF e pela própria TV FPF. Tá? E também se convencionou que o primeiro colocado terá uma premiação e o segundo também. Tá? Então, você imagina que em 2021, a segundona ela será dividida em B1 e B2, divisões dentro da segundona. Na B1 vão jogar 16 clubes, tá? Então são os 16 que ficarem colocados na primeira fase de 2020. Os 2 que caírem em 2020 da Série A3 vêm para B1, tá? E sobe sempre 2 para a Série A3 e assim por diante. E cai da B1 para 2, cai 2 para fazer o acesso e o descenso. Circulou uma nota, Mariano, a respeito da federação, que a partir deste ano, em vez de se trocar 3 jogadores, a federação vai liberar para que possa se trocar até 5 jogadores. É real isso? Bem claro, vai estar valendo mesmo? Definido isso aí, são 5 substituições, mas você só pode parar o jogo 3 vezes. 3 vezes. Aí você faz as substituições dentro do limite de 5. Então, você pode fazer numa substituição 2, na outra 1, depois tem mais uma substituição que você pode trocar até 2. Ou troca 3 numa primeira substituição e faz mais 2 de 1, aí fica a critério do treinador. E você pode pôr no banco outros jogadores, só que a substituição da lista B é entre eles. Você não pode trocar o jogador da lista B com um jogador profissional. São o regulamento desse ano de 2020. No total, Mariano, aproximadamente quantos jogadores já estão treinando aí sob o comando do Daniel Paulese? Olha, foi feita uma separação de 11 jogadores da base. Nem todos estão presentes ainda, porque um ou outro aguarda problema de empresário ou está sonhando. Sempre tem para incluir todos esses jogadores da base. Separou 11. Nós temos hoje 25 jogadores treinando com esses 11, entendeu? Tá? Na verdade, nós não devemos ter 25 jogadores alojados, mas esse é o número que o nosso diretor de futebol está trabalhando juntamente com a comissão técnica. Ouvimos o presidente do Conselho da Associação Atlética Internacional, Dr. Luiz Cláudio Mariano. A reportagem, Toninho Silva. Agradecer pela entrevista ao amigo advogado Luiz Cláudio Mariano, presidente do Conselho Deliberativo da Internacional de Bebedouro. Tony, você que há muitos anos é o narrador esportivo por esta ou aquela emissora dos Jogos da Internacional e de outros da Segundona, essas mudanças, pela sua experiência, é para melhorar realmente o futebol do certame da segunda divisão? Eu gostei das alterações, Eduardo. Entre o que foi discutido nessas reuniões aí no Conselho Arbitral, eu não gostei dessa divisão de série, da chamada B1 e B2, daquilo que nós já vimos comentado aqui várias vezes no programa. Então, eu acredito que isso aí seja o pensamento de ter acabado, a federação acabar com essas séries aqui, porque para dividir. Então, o time que vai entrar em campo este ano para disputar esta segundona, ele não só tem que pensar em se promover em ir para a Série A3, mas ele pensar em ficar entre os 16, porque os 16 classificados vão compor a série a B1 do ano que vem. Se ele ficar em 17º, ele vai cair para B2. Daqui a pouco não tem mais para onde ir. É a última divisão. Então, aí vai ficar só 16. Como todas as outras séries, A1, A2 e A3, tem 16 clubes, essa B1 também vai ter 16 clubes. Eu acredito que a federação queira fixar e fechar por aí o campeonato do futebol nessa fase. Toninho Silva, até aí 16 participantes em cada uma das divisões, tudo muito democrático, muito bom. O que não se gostou, conforme você se referiu no início do seu comentário,
é essa separação de duas séries B. Por que a federação não coloca essa nomenclatura? Séries A1, A2, A3, A4 e A5 com o mesmo regulamento de todas as séries. Aí seria uma forma de acabar um pouquinho com esse preconceito de se denominar de Série B equipes do futebol profissional do interior. A respeito do que você observou também, que dá a impressão que a federação quer acabar com essas duas divisões agora de Série B. São 35 clubes confirmados para a temporada deste ano. Em anos anteriores, foram 40 clubes. Mas pode entrar mais, Eduardo. Pode entrar mais. Pode chegar até 40. Mas são cidades do interior, muitas delas, cuja única diversão no final de semana, especialmente para os homens, é ir ao estádio. Se de repente você acaba com esse futebol profissional, onde esse pessoal vai ter lazer, entretenimento e poder discutir essa modalidade que é a paixão maior do brasileiro. Alguém perguntou para mim também, Eduardo, a respeito dessa... Vamos falar da B2, né? Vamos esquecer a B1. A respeito da B2, teria clubes para participar no total para disputar a B2? Eu disse teria. Se for analisar se a federação moderar, colocar um paninho morno em cada clube do interior, só aqui na nossa região nós teremos o Jabuticabal, nós teremos o Monte Alto, nós teremos o Guariba, o Guaíra. Guaíra são... Todos têm estádio. Sim, todos têm estádio. 4 clubes aqui só na nossa região, né? Então, que já disputaram essa divisão, que é a segundona. Então, teria sim. Agora, o pensamento, eu acredito que o pensamento é parar na Série B1, que é, já que eles estão formalizando, separando 16 clubes, é aquilo que vai compor o campeonato, com certeza. Toninho, rapidamente, aí, ó, a hora passa rapidamente, né? O tempo passa de cronológico para psicológico. As outras alterações, né, que você havia perguntado, né? Exatamente. As outras alterações, Eduardo, eu gostei essa de 5 jogadores. Exatamente. Porque eu vou tentar resumir aqui rapidamente. O treinador tá com um lateral que está com problema, o ponta está avançando muito, ele cata um lateral, coloca lá, ele no meio de campo, ele pode levar um meia, pode levar um armador, pode levar um goleiro, ele pode levar um atacante, são 5 peças que ele pode mudar. É uma maravilha. E ainda tem a chamada lista B aí, que são jogadores que são formados dentro do próprio clube, que vai ter uma oportunidade de praticar futebol. Fim do programa, Toninho. Fim de programa. Ficamos por aqui com mais uma edição. Que tenham todos um bom dia, bom fim de semana. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.